Jesus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo, estamos felizes nesta noite poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto polêmico, algo que gera muita polêmica, que é sobre o arrebatamento da igreja. A gente sabemos que existe algumas linhas de pensamento, aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes do governo do anticristo, né? Que são os pré-tribulacionistas, que somos nós, né? Os pentecostais. Que os pentecostais? São a igreja que acredita nos 9 dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Tem aqueles que acreditam que a igreja vai sofrer toda a tribulação para depois Cristo levar da terra, que são os pós-tribulacionistas, e ainda aqueles que acreditam que a igreja irá subir na metade da grande tribulação. O que eu vou pregar aqui hoje é numa visão pré-tribulacionista, tá bom, irmãos? Deus abençoe a missionária Sara pelo convite, pela confiança. E eu quero ser bem expositivo nesta noite, para você entender o que está acontecendo no mundo. Essa doença não vem em vão, ela veio com um propósito. Essa doença veio para preparar o território para o anticristo poder reinar, quebrando toda a economia mundial. Nós vamos aprender isso hoje. Livro do Apocalipse, capítulo 22. Verso 6 e verso 7. Apocalipse 22, verso 6 e verso de número 7. Para nós entrarmos na mensagem. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve vão acontecer. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Acabei de fazer a leitura do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, ele é conhecido como o livro do final de todas as coisas. É conhecido como o livro do juízo de Deus. É o livro do final de todas as coisas. Quando lemos o livro do Apocalipse, entendemos que haverá um tempo que a mão de Deus irá pesar sobre a terra. A palavra Apocalipse, que é uma palavra grega, significa arrancando o véu, ou revelando aquilo que está escondido. O livro do Apocalipse vai nos mostrar o que há de acontecer sobre a terra nos últimos tempos. Quando nós falamos do livro do Apocalipse, nós falamos de um livro onde as pessoas têm medo de fazer leitura. Quantas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse? Porque ele vai falar sobre as 21 chagas de Deus. Essas 21 chagas de Deus citadas no livro é conhecido como a ira de Deus, que virá sobre a terra e todos os moradores desta terra. Essas 21 chagas também é conhecido como a cólera de Deus, a ira de Deus, o furor de Deus, que virá sobre a terra e todos os moradores e habitantes desta terra. Essas 21 chagas são 3 períodos de destruição e tormento que virá sobre a terra. 3 períodos
aonde a terra irá viver um período de grande aflição e tormento, como nunca houve na história da humanidade e jamais haverá sobre a terra. Joel profetizou sobre este dia e disse que este dia seria conhecido sobre toda a terra como o grande e terrível dia do Senhor. Jesus abriu a boca e disse que desde a criação do mundo, desde a formação do homem, nunca houve sobre a terra e jamais haverá sobre a terra dias tão terríveis como serão aqueles dias. 3 períodos de grande aflição e tormento que virá sobre a terra. Ai daqueles que estiverem sobre a terra nesse período. As pessoas vão desejar nas suas almas nunca terem nascido. As pessoas vão desejar a morte porque não suportarão o tormento e a agonia que está sobre a terra. Esses 3 períodos de destruição, conhecido como as 21 chagas de Deus, a ira, sua cólera, o seu furor, são a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus sendo espalhados sobre os 4 cantos dessa terra. Você não consegue imaginar como que a terra vai se tornar. Eu não consigo nesta noite falar sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, as 7 taças. Isso demoraria muito tempo, mas eu quero falar sobre alguns. São 7 selos. Eu vou falar só de 2, para você conseguir ter uma noção do que vai acontecer na terra. João vai dizer que quando o 4º selo é aberto, ele vê um cavaleiro montado em um cavalo amarelo. E esse cavaleiro tem um nome: morte. E todo o inferno, o Hades, está sobre ele. E foi dado a ele poder para matar 1/4 da população mundial. Fome, guerra, destruição. Você pode imaginar 1/4 da população mundial sendo morta através da destruição. João vai dizer que quando o 3º selo é aberto, ele vê um cavaleiro montado em um cavalo preto. E esse cavaleiro, ele traz uma balança nas suas mãos. Esse cavaleiro é o cavaleiro que trará fome em extremo sobre a terra. Fome como jamais aconteceu na história da humanidade e jamais acontecerá sobre a terra. Lembra quando Jesus estava falando a respeito da sua vida? E ele falou sobre escassez de víveres. Escassez de víveres são fome em extremo. São 7 trombetas, eu vou falar de 2. João vai dizer que quando a 4ª trombeta é tocada, é anunciado sobre o céu através de uma voz, dizendo: ai, ai, ai dos moradores e dos habitantes desta terra. João vai dizer que quando a 3ª trombeta é tocada, uma grande estrela cai sobre a terra, ferindo 1/3 parte de toda a água doce do mundo. E o texto vai dizer que muitas pessoas morrerão por causa disso. Uma da maneira que Deus irá castigar a humanidade é a falta de água doce. Você sabia
que a ONU descobriu em um estudo, alguns meses atrás, você pode até pesquisar isso. A ONU está preocupada, porque eles descobriram que até o ano de 2050, mais de 1 bilhão de pessoas na Terra não terão água doce para beber. Você sabe o que é 1 bilhão de pessoas na Terra não tendo água doce para beber? O desespero, a agonia em busca de água. A ONU também descobriu em um estudo recente que daqui 3 anos, mais de 20 milhões de pessoas morrerão de fome sobre a terra. 2 maneiras que Deus irá castigar a humanidade é a falta de alimento e a falta de água doce. Nós vimos esses dias, por causa da pandemia, que faltou gás. E a gente viu o desespero das pessoas em busca de um bujão de gás. Quando teve a crise da gasolina, que os caminhoneiros pararam, o desespero das pessoas para conseguir gasolina. Agora você imagina o desespero sobre a terra atrás de comida, atrás de água, e não encontrando. Deus vai castigar a humanidade. 3 períodos de grande tormento e agonia que virá sobre a terra. Talvez você pode estar assistindo e estando com medo, mas eu te digo, não precisa ter medo, porque quando tudo isto começar a acontecer, a igreja não estará mais sobre a terra. Quando essas coisas começarem a acontecer, Cristo já terá tirado a sua igreja da terra. Enquanto os moradores da terra estiverem vivendo em grande agonia e tormento, a igreja, os que obedeceram e foram fiel à palavra, estarão guardados com Cristo, aguardando o julgamento final. Deus vai guardar a tua igreja no tempo da tribulação. Se você ler o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, nós vamos encontrar a palavra igreja sendo citada 22 vezes. Pode contar na sua casa. Do capítulo 1 ao 3 do Apocalipse, a palavra igreja é citada 22 vezes. Do capítulo 4 ao 21, você não encontra mais a palavra igreja citada no livro do Apocalipse. Porque do 4 ao 21 é todo o período da tribulação e da grande tribulação. A igreja não é citada porque Deus já terá tirado a sua igreja da terra. Amós, capítulo 4, verso 12, Amós vai dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. É o tempo da igreja se preparar para o maior acontecimento, o maior evento da história da humanidade, o arrebatamento da igreja. Amós 3:9 vai dizer: certamente o Senhor Jeová teu Deus não fará nada sem antes avisar teus servos através dos profetas. Deus tem levantado homens e mulheres na terra para pregar sobre o arrebatamento, para pregar sobre a vinda de Jesus. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O livro de Amós vai dizer, através de uma profecia, Deus dizendo para Amós: Amós, vou mandar fome sobre a terra, mas não é fome de comida, e nem sede de água, é fome e sede da minha palavra. Vai chegar um tempo que vão querer ouvir a palavra, mas não vai ter quem a pregue.
Vai chegar um tempo que as pessoas vão desejar encontrar um salão aberto para entrar e cultuar a Deus, mas não vai encontrar. Por isso que Isaías 55:6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai o teu nome enquanto ele está perto. Aleluia. 3 períodos de grande tormento e agonia que virá sobre a terra. Você sabia que o anticristo, ele está sobre a terra? Você sabia que o mundo, já há alguns anos, de uma forma oculta, está trabalhando, montando um novo governo, que será governado pelo anticristo. O anticristo já está sobre a terra, preparando o seu governo para poder governar. Quem é o anticristo? Não sabemos exatamente quem ele é. Existem algumas especulações, que eu prefiro não citar esses nomes aqui hoje para não criar polêmica de quem é o anticristo. Mas nós sabemos que ainda não foi dado a ele poder de manifestação. Mas nós sabemos que o anticristo, ele é um homem normal como qualquer outro homem. O anticristo, ele não vai se apresentar como no desenho, como no gibi, como em um filme, com um rabo pontudo, chifre e um tridente na mão. Não. O anticristo é um homem normal como qualquer outro homem. A diferença, foi dado a ele um conhecimento e uma sabedoria como homem nenhum até hoje recebeu sobre essa terra. Por quê? Porque o anticristo é um homem político. Vai lançar uma nova base, um novo governo político. E através dessa nova base de governo, conseguir fazer aliança com todas as nações desta terra. É um homem político com poder político nas mãos. Da onde o anticristo vai surgir, pregador? O anticristo vai surgir da ONU. Escreve o que eu estou te dizendo. O anticristo vai nascer de dentro da ONU. Por que ONU? Porque a ONU é a Organização das Nações Unidas. E eu posso até dizer que é a Organização das Nações do mundo. Porque, entre aspas, quem manda no mundo hoje é a ONU. Se você não segue as exigências da ONU, você serve de retaliação. Então, entre aspas, quem manda, quem dá ordenança no mundo hoje é a ONU. E por que o anticristo vem de lá? Primeiro, porque ele é político. E segundo, porque a Bíblia diz que ele vem das nações. ONU significa nações. Apocalipse capítulo 13. João vê uma besta subir do mar. Esta besta que sobe do mar recebe um trono para sentar nele e ser adorado pelos moradores da terra. Esta besta que sobe do mar, além de receber trono, recebe poder, autoridade para governar todas as nações da terra. Quem é esta besta que sobe do mar? É o anticristo. Trono para ser adorado pelos moradores da terra e poder para governar as nações da terra. Aí você me diz, mas o que tem a ver mar com nação? Apocalipse capítulo 17 diz que mar significa, simboliza nações, povos e multidões. O anticristo vem da ONU. Tudo indica, porque a ONU representa nações. Posso até dizer que é a união das nações, né? E o anticristo surge de lá como um homem político, lançando aí um novo governo, uma base de governo nova, fazendo aliança com as nações da terra. Só que Apocalipse 13 também vai dizer que quando João vê uma besta subir do mar, o anticristo,
Ele vê uma besta surgir da terra. Só que a besta que sobe da terra não recebe trono, não recebe poder para governar nenhuma nação. A besta que sobe da terra tinha aparência de um cordeiro, mas quando falava igual um dragão. A besta que sobe da terra é o falso profeta. Não se escandaliza com o que eu vou dizer agora, mas o falso profeta vai surgir de Roma, sai do catolicismo, que hoje é a maior religião no mundo. Se você não sabe, você vai saber agora. Mas o Papa tem poder para mandar em nações, em presidentes. Tem presidente que vai buscar conselho com o Papa antes de tomar alguma decisão. Anticristo, ONU, nação, homem político, falso profeta, Roma. Agora olha que coisa terrível. Quando João vê uma besta subir do mar, o anticristo, um dos chifres da sua cabeça está ferido com uma doença mortal. Só que depois essa doença é curada. Sabe o que vai acontecer? Quando o anticristo começar a reinar, ele vai ser acometido de uma doença que vai levá-lo à morte. O seu corpo será velado por 3 dias, e no terceiro dia ele será ressuscitado. Porque o anticristo vai fazer uma imitação da ressurreição de Cristo. O anticristo vai se passar pelo Cristo encarnado sobre a terra. E o falso profeta, com poder nas mãos, para enganar, para iludir os moradores da terra, que ele é o Cristo encarnado. Mas Jesus abriu a boca dizendo: se vocês ouvirem dizer lá está o Cristo, não acrediteis. Se vocês ouvirem dizer lá vai o Cristo, não vai atrás. Porque o Filho do Homem virá pelas nuvens com alarido de trovão. Cristo não virá de uma forma humana. Cristo virá sobre os ares com todo o exército celestial, arrebatando a sua igreja da terra. Aleluia. Ei, aleluia, Jesus. Deus, aleluia. Deus, tu és maravilhoso. Cristo virá sobre os ares. Atos capítulo 1 fala sobre a ascensão de Jesus. Após ser ressuscitado, ao terceiro dia, passado alguns dias, ele aparece aos discípulos para dar instrução. E quando ele dá instrução aos discípulos, ele sobra sobre os discípulos o teu espírito. E começa a subir. Atos capítulo 1 diz que os discípulos começam a olhar Jesus subir ao céu. E com os olhos fixados em Jesus, aparecem 2 anjos. E um diz para eles: por que está olhando para Cristo com os olhos fixados? Assim como você está vendo ele subir, assim ele virá. Pelas nuvens, pelos ares. Por isso que Paulo vai dizer que quando a trombeta tocar, a igreja vai subir e se encontrar com Cristo pelos ares. Aleluia. O anticristo vai se passar pelo Cristo encarnado. Anticristo, homem político, falso profeta, com poder para curar, se possível até fazer cair fogo do céu. Talvez você pode estar se perguntando: pregador, se o anticristo está na terra, se o mundo de uma forma oculta já está se preparando para nascer um novo governo, por que este governo ainda não teve início na terra? Por que o anticristo ainda não começou a reinar, se ele já está sobre a terra? Por causa da igreja. Paulo escreve em uma das suas cartas dizendo: o que impede do iníquo reinar, iníquo, homem da iniquidade, anticristo, é o Espírito de Deus. Enquanto a igreja estiver sobre a terra, o anticristo não reina.
Enquanto a igreja estiver na terra, esse novo governo não tem início. Para o anticristo poder reinar, para esse novo governo ter início, a igreja precisa ser arrebatada. Deus está segurando a igreja na terra, para a igreja se preparar para o maior acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento. Aleluia! Fiel e verdadeira esta palavra nesta noite. Ele virá, aleluia. O anticristo só pode reinar e esse novo governo ter início quando a igreja for arrebatada. Por que o anticristo não pode reinar com a igreja na terra? Porque o anticristo jamais reinará sobre a igreja. A igreja jamais irá se dobrar sobre o seu governo. Quem reina sobre a igreja é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Deus, eu creio, aleluia, Jesus, tu és soberano. Quem reina sobre a igreja é o leão da tribo de Judá. A igreja precisa ser arrebatada. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é uma preparação para o anticristo entrar em cena. Essa doença, ela não veio em vão. Ela não veio do nada. Ela veio para abalar a economia mundial, causar desemprego, fome, quebra dos países, para o anticristo vir com seu governo e consertar tudo. E, entre aspas, fazer um mundo perfeito. Eu não posso afirmar isso, mas muitos especialistas acreditam que esse vírus foi criado em um laboratório pela China. Eu acredito nisso, mas não posso afirmar isso. Por quê? Para abalar a economia mundial. Nós temos aí algumas moedas fortes no mundo. O euro, o dólar. E você viu que de todos os países no mundo, o país mais afetado com essa doença foi a Europa? Você viu? Se eu não me engano, 18 países formam o bloco europeu. E o euro é uma das moedas mais caras do mundo. E um dos países mais afetados por essa doença no mundo foi a Europa. Você sabia que a Europa está destruída economicamente? O euro vai ser desvalorizado conforme o passar dos anos. Você quer dizer que esses países subdesenvolvidos, eles vão quebrar? Quando o anticristo entrar em cena com um novo governo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai proporcionar uma só moeda, um só dinheiro. Aí sabe o que acontece? O país que está quebrado, que a sua moeda não tem mais valor no mercado, vai aceitar esse governo, porque para ele vai ser vantagem, vai crescer, vai desenvolver e se tornar rico. Os países ricos com a moeda alta sabe que a sua moeda vai ser desvalorizada. Então vai ser vantagem a ele aceitar esse novo governo, essa nova moeda, essa nova proposta, para manter a sua economia. Uma só moeda, um só dinheiro universal. Por que tem desemprego hoje? Por que tem fome hoje? Faz um estudo na sua casa. Tem comida para todo mundo na terra e ainda sobra comida. E por que alguns têm na mesa e outros não têm nada para comer? Desigualdade social. Tem emprego para todo mundo no mundo. Mas por que tem desemprego? Porque alguns têm milhões, bilhões, e outros não têm nada, nem o que comer. Porque existem várias moedas no mundo. E isso gera desigualdade social. Você lembra quando o real entrou no Brasil? E o real se igualou com o dólar por algum período? Lembra como o Brasil vivia bem? Emprego para todo mundo, hospital bom, brasileiro vivia melhor. Aí o real quebrou. Aí começou a vir desemprego, crise na área pública. Hoje o dólar está R$5 a mais que o real. Aí lá nos Estados Unidos, eles vivem bem.
E nós no Brasil, outros países com uma moeda mais fraca, vivem um período de desemprego, um período de dificuldade. Uma só moeda, um dinheiro, universal, igualdade social. País pobre cresce e se torna rico, país rico mantém a economia. Os Estados Unidos é o país do mundo que menos tinha desempregado. Por causa dessa doença, 23 milhões de americanos desempregados. Você consegue imaginar o que é 23 milhões de pessoas em um país desempregado? É o que está acontecendo na América. Último estudo levantado, 23 milhões de americanos desempregados. E era um dos países do mundo que menos tinha desempregado. Você viu o que essa doença causou no mundo? Qual que é o ouro no mundo hoje? O que gera riqueza no mundo? Você sabe? É o petróleo. Petróleo é o ouro no mundo hoje. Quase metade da economia mundial é sustentada através do dinheiro do petróleo. Segundo, ouro no mundo, indústria farmacêutica. Acredita se quiser, mas 30% de todo o dinheiro do mundo, do PIB, vem das indústrias farmacêuticas, com remédio, aparelhos para o hospital. Agora você pode me chamar de um herético e não acreditar, mas você acha que não existe a cura do câncer? Você acha que não existe a cura da AIDS? Existe. E o anticristo vai provar isso quando ele assumir o seu governo. Ele vai trazer a cura do câncer, da AIDS, de doenças que não tem cura. Que já tem a cura, mas como a indústria farmacêutica no mundo gera economia global, não pode. Se não quebra. Aí você viu o que aconteceu com o petróleo? Arábia Saudita, Irã, Rússia e Estados Unidos, os maiores produtores de petróleo do mundo, tiveram que reduzir a produção de petróleo porque não está saindo. Lá nos Estados Unidos, a indústria de petróleo estava pagando $40 por barril para quem tem uma distribuidora de petróleo retirar o petróleo, senão vai estragar. Você sabia disso? Olha só, os Estados Unidos está pagando $40 para você retirar um barril de petróleo lá na indústria de petróleo, levar para a distribuidora, porque senão vai estragar, vai perder. Olha o que essa doença causou no mundo. As bolsas de valores, a economia mundial caiu. Tem um posto ali na fazendinha de gasolina que o álcool está 2,5. O álcool, nós chegamos a pagar esse ano no álcool quase 3,50. E está lá R$2,05 o litro de álcool. Chegamos a pagar esse ano até R$4,80 quase num litro de gasolina. Passa lá para você ver, R$3,30 o litro de gasolina. Essa doença quebrou a economia mundial. Essa doença veio para preparar o caminho para o anticristo entrar em cena e começar a governar. Mas antes que isso aconteça, a igreja será arrebatada e terá um encontro com Cristo. Aleluia, Jesus. Se tem um momento que você tem que se apegar com Deus, o momento é esse. Não importa o que você errou até hoje, o que você brincou, o que você fez, ainda dá tempo de se arrepender e a partir de hoje ter uma vida reta na presença de Deus. Porque aqueles que ficarem irão conhecer a ira de Deus, mas aqueles que subirem com a igreja irão conhecer o céu do lado de dentro e viver a eternidade do lado de Cristo. Aleluia. Eu creio, meu Deus. És maravilhoso, Jesus. Grande Deus. Olha só o que está acontecendo. Tudo isso é um caminho, uma preparação para o anticristo reinar. O anticristo só pode reinar quando o mundo tiver um caos. Porque ele, entre aspas, ele vai consertar. Se o mundo não está um caos, ele não entra. Eu estava vendo uma reportagem, e eu até comentei com a minha esposa hoje, porque a ONU, ela está preocupada com essa doença na África. Sabemos que a África é um dos países mais sofridos no mundo.
A maioria dos países da África não tem saneamento básico. O esgoto passa na porta de casa, não tem hospital, não tem emprego, não tem nada. E se essa doença se espalhar na África como se espalhou na Europa, sabe o que o repórter disse? Que a ONU disse, aí esse repórter estava transmitindo, que irá acontecer uma fome de proporção bíblica. Você ouviu isso da boca de um repórter, que se acontecer na África, o que aconteceu na Europa, que essa doença causou, toda a Europa e o resto do mundo vai provar uma fome de proporção bíblica. É o que Jesus falou para os discípulos, que antes da sua vinda haveria escassez de víveres, fome em extremo. Vai ter o dinheiro, mas não vai ter na prateleira do mercado para comprar. Vai querer estar na terra ou vai querer subir com a igreja? Se querer subir ainda dá tempo. Eu te convido nesta noite. Abraça Jesus e não solta ele por nada. Mesmo ferido, mas não solta. Mesmo rastejando, mas não para. Aleluia. Aleluia, Jesus. O cenário do mundo está dizendo: o anticristo vai entrar em cena e vai começar a reinar. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai começar a reinar. E quando o anticristo começar a reinar, ele vai reinar por 7 anos sobre a terra. Só que esses 3 anos e meio, primeiro de governo, será um governo de paz, um governo de aliança com as nações, sem guerra, um período de fartura sobre a terra. Se você entrar na internet, você vai conseguir achar. No mês passado, quando essa pandemia começou a se espalhar pelo mundo, o Papa lá no Vaticano, olha o que o Papa disse, é de arrepiar. Oremos para Deus, para que Deus levante um líder mundial sobre a terra. Quem é o líder mundial que o Papa está pedindo? É o anticristo, um homem com uma inteligência elevada, que consegue convencer todos os governos do mundo com um novo plano de governo, que esse governo é o governo que vai funcionar. Oremos a Deus para que Deus levante um novo líder mundial sobre essa terra. Tem algumas especulações que a gente não pode falar para não gerar polêmica, porque nós não sabemos quem ele é. Mas isto é de se assustar, o mundo está se preparando. Aí a igreja é arrebatada. O anticristo começa a reinar. 7 anos de governo. E esses 3 anos e meio, primeiro de governo, é o governo de paz, é o governo de fartura, é o governo de alegria sobre a terra. Primeiro que ele vai estabilizar a economia mundial. Lançar aí uma nova moeda, um só dinheiro. Os países pobres crescem, se tornam ricos, o país rico mantém a economia. Todo mundo com carro bom, com casa boa, com bom emprego. Primeiro que ele vai acabar com a violência, através do sistema de monitoramento. Nós vimos aí o governador de São Paulo fazendo um alerta que quem saia na rua seria monitorado pelo celular. Isso é para você ter uma ideia como a nossa vida é um Big Brother. Nós somos monitorados 24 horas. Não tem mais como fugir. Já está tudo preparado o cenário. O Facebook é um sistema de monitoramento. Você já acordou de manhã, já abriu o seu Facebook e estava escrito assim, ó, lembrança de 5 anos atrás? Coisa que você não lembrava, que você viveu, que você postou, mas o Facebook te lembrou de 5 anos atrás. Uma foto. Você sabia que existe um programa no Facebook que ele lê, ele ouve a sua voz e tudo que você fala é projetado nele? Começa a reparar. Você começa a falar assim, ó, com alguém. Estou querendo comprar um carro, mas eu estou na dúvida se eu compro um Civic, um HB20. Toda vez que você entrar no Facebook vai ter anúncio de carro.
Qual os carros que vai estar sendo anunciado? HB20, Civic. Que existe um programa que ouve e vai mostrando aquilo que você está falando. Quando eu estava querendo comprar a minha moto, eu falava com a minha esposa, vou comprar uma moto, uma Kawasaki Ninja 250, dar umas pesquisadas. Todo dia que eu abria meu Facebook, tinha anúncio de moto Kawasaki Ninja 250. Todas as cores. E eu ficava com a minha esposa mostrando, vendo os preços, pesquisando. Todos os dias. Comprei a moto. E do dia que eu postei a moto no Facebook, nunca mais apareceu nenhum anúncio para mim no Facebook mais de moto Kawasaki Ninja 250. Aí veio a pandemia. E eu falando com a minha esposa, a gente não tem nenhum peso em casa para malhar, né? Academia fechada, vou me enferrujar. Conversava no serviço com alguns amigos. Eita, as academias fechadas, tem que fazer caminhada, senão a gente vai engordar. Né? Não tem um peso. Você quando me encontrar na rua, pede meu Facebook que eu vou te mostrar. Todos os dias é anúncio de pessoas vendendo peso. Halteres, anilha, barra. Mas como? Porque nós somos monitorados 24 horas. O cenário está pronto. Só falta a igreja ser tirada da terra para o anticristo assumir o governo na terra e reinar sobre as nações. Vai ficar ou vai subir? A escolha é sua. 3 anos e meio de governo. O que o anticristo faz? Viaja até Israel, porque quando a igreja subir, os judeus ficam. Os judeus não sobem com a igreja. Senta no templo de Salomão. Paulo vai dizer que o homem da iniquidade viaja até Israel, senta no santuário de Deus, se intitula Deus, dizendo eu sou Deus, e pede para o mundo adorar a ele. Santuário de Deus, templo de Salomão, está sendo restaurado por Israel. Você viu na televisão que estava tendo política lá em Israel? E um dos que estava sendo candidato à presidência lá de Israel, seus ministros, sabe o que ele disse? Se eu ganhar, a prioridade no meu governo é a restauração em 1 ano do templo de Salomão. Está na internet, pode olhar. Ele deu entrevista dizendo: se eu ganhar, minha prioridade no governo é em 1 ano restaurar todo o templo de Salomão. Dá para se assustar ou não? É lá que o anticristo vai sentar. É lá que ele vai se intitular Deus. Tudo está contribuindo. Aí 3 anos e meio de governo, o templo está restaurado. O anticristo viaja, senta, fala que é Deus, pede para ser adorado. O mundo está na mão dele. Não tem como escapar, se dobra ele. Primeiro selo do Apocalipse. João diz que quando o primeiro selo é aberto, ele vê um cavaleiro em cima de um cavalo, com um arco na mão. E foi dado a ele poder para guerrear e vencer todas as nações da terra. Não é Cristo esse cavaleiro. Cristo nunca foi apresentado na Bíblia com arco. Cristo sempre é apresentado com uma espada. Esse cavaleiro é o anticristo. Senta no templo de Salomão, é aberto o primeiro selo e é dado a ele poder para guerrear e vencer todas as nações da terra. O mundo está na mão dele, não tem como escapar. Aí quem estiver na terra vai começar a desejar nunca ter nascido. Vai desejar a morte. Apocalipse capítulo 9 diz que num período de alguns meses a morte vai estar de férias. Os moradores da terra, eles não vão aguentar a dor. Eles não vão aguentar o tormento, a agonia será tão grande que os moradores da terra vão tentar a morte, tirar a própria vida. Vão desejar descer a sepultura, mas Apocalipse 9 diz que por alguns meses ninguém morrerá sobre a terra. A morte vai estar de férias e ninguém morre nesse período de tormento e agonia que virá sobre a terra. Só que os judeus
Quando o anticristo se revelar quem ele é, o mundo se dobra, os judeus não. Por que os judeus não se dobram? Porque os judeus só se dobram a Javé, a Deus e a mais ninguém. Por que os judeus crucificaram Jesus e não o receberam como Messias? Porque Jesus veio dizendo que era Deus. Lembra quando Jesus pregava e dizia, quando falaram para Jesus, me mostra o Pai, Jesus falou, está comigo todo dia, não conhece o Pai? Quem vê o Pai, vê eu, porque o Pai sou eu, porque eu e o Pai somos um. Jesus se intitulava Deus, isso para os judeus era uma blasfêmia. Jesus perdoava pecado e dizia assim, ó, levanta e anda, teus pecados foram perdoados. E para os judeus, pela Torá, só Deus tem poder de perdoar pecado. Então ele dizia, esse homem está se igualando a Deus, isso é uma blasfêmia. Por isso eles crucificaram Jesus e não receberam. Graças a Deus por isso. Porque senão nós não estávamos aqui hoje. Verdade, meu Deus. Porque a salvação era para os judeus, não era para os gentios. Mas João capítulo 1, João vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu foi dado o direito de ser chamado Filho do Deus Altíssimo, aleluia! Por causa da rejeição dos judeus a Cristo, Cristo nos adotou como filho. Judeus, filho legítimo de Deus. Nós, gentios, filhos adotivos de Deus. Paulo fala sobre isso. Fomos adotados e somos filhos de Deus. Aí o que acontece? Os judeus não vão se dobrar. Em 3 anos e meio os judeus vão ser perseguidos na terra. Uma perseguição muito grande virá sobre os judeus. Aí se você fazer uma breve pesquisa, você vai aprender sobre o movimento sunista, que é a volta de todos os judeus no mundo para dentro de Israel. Judeus da Europa, da América, da Ásia, estão todos voltando para Israel. Vendendo empresa, casa, pegando a família e voltando para Israel. Porque os rabinos lá de Israel estão dando ordem para que todos os judeus do mundo voltem para Israel para se encontrar com Cristo. Aí você pergunta para o judeu na América, por que você está vendendo tudo? Sua casa, sua empresa, pegando sua família e voltando para Israel. Ele vai dizer para você, o Messias está voltando, eu preciso estar em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Se você pergunta para o judeu lá da Ásia, por que você está vendendo tudo e voltando? Ele vai dizer, porque o Messias está voltando, eu preciso estar em Jerusalém. 5 livros da Bíblia, dos profetas, os profetas maiores, falam sobre uma profecia que quando o Messias estivesse próximo dos judeus, todos os judeus na terra se uniriam a Israel como um só povo. Aí em 1948, quando Israel foi reconhecido como nação, 500 mil judeus moravam em Israel. 500 mil judeus, 1948. Israel é reconhecido como nação. 2020, 16 para 17 milhões de judeus estão dentro de Israel. Eles estão voltando. Porque em Israel vai acontecer a batalha do Armagedon, o juízo final de Deus. 7 anos de governo. O mundo vai se unir, cercar Israel para matar todos os judeus na terra. Parece uma covardia. O mundo unido para matar os judeus. Olha que covardia. O país de Israel é menor que o estado de São Paulo. Agora você imagina o mundo se unindo para matar todos os judeus da terra. O exército de Israel não é um exército grande, é um país pequeno. Mas ninguém consegue destruir Israel. Nenhum país no mundo consegue invadir Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Israel é guardado por um arcanjo 24 horas.
É o povo escolhido e eleito de Deus. Aí o mundo se une para destruir Israel, as maiores potências militares, para destruir a nação eleita de Deus. Mas existem no mundo hoje algumas nações conhecidas como potência militar. A Índia, Coreia do Norte, China, Estados Unidos, Alemanha, França. Você sabia que nós estamos perto de uma terceira guerra mundial? A economia no mundo foi quebrada, muitas mortes. Com certeza a violência vai crescer. Os Estados Unidos ele está acusando a China de ter fabricado esse vírus em laboratório e ter lançado pelo mundo para poder quebrar a economia mundial e valorizar o comércio da China. Porque falando de comércio, a China está praticamente passando os Estados Unidos. Isso causaria uma quebra terrível no valor do dólar no mundo inteiro. Então eles acreditam que a China fez esse vírus, lançou para quebrar a economia e valorizar a sua moeda. Os Estados Unidos está acusando, está investigando, já mandou lá para a ONU para investigar. Se caso isso for verdade, sabe o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai para cima. Aí do lado da China nós temos a Índia, nós temos o Irã, nós temos a Coreia do Norte. Do lado da América nós temos a Alemanha, temos a França, Estados Unidos, a Rússia do lado da China. Terceira Guerra Mundial. Se lembra que Jesus disse que haveria um período, ele usou uma palavra simbólica, que as potências do céu seriam abaladas. Terceira Guerra Mundial. O que uma terceira guerra mundial causaria na humanidade? Fome, desemprego. Quando dois países se unem em uma guerra, qual que é a estratégia? Antes de um combate, corpo a corpo ali, é destruir os meios de sobrevivência. Então numa guerra, o que o inimigo faz? Ele vai destruir as usinas que geram energia, para deixar a população daquela nação sem energia. Sem energia para tudo, para a fábrica, para tudo. Destruir as usinas que geram água, que levam água potável às pessoas. Destruir, não tem energia, não tem água. Não... Imagina o caos. Começa a gerar desemprego, começa a gerar fome, quebra o governo. Consegue vencer a guerra. Quem vai sofrer com a terceira guerra mundial? A população. Com fome, com desemprego, com miséria. Aí o anticristo se une com todas as nações do mundo para destruir os judeus. Quando isso acontecer e o mundo cercar Israel para matar os judeus, todos os judeus do mundo estarão dentro de Israel. Por isso que os judeus do mundo hoje estão voltando para Israel. Porque eu vou te dizer agora, a batalha do Armagedon. Eu estudei hebraico 1 ano com uma judia, aula particular, no apartamento dela lá na Vila Mariana. Ela começava a dar aula 8 horas da manhã e parava de dar aula 11 horas da noite, de segunda a sábado. Ela tinha 380 pessoas na lista de espera, esperando alguém desistir para conseguir entrar. Sabe quanto que ela cobrava por aula? Ela cobrava R$150 por hora. Por aula. Uma aula era 1 hora. Ela cobrava R$150. Começava 8 horas da manhã, parava 11 horas da noite. 380 pessoas em lista de espera, esperando alguém desistir para estudar com ela. A mulher tinha dinheiro para distribuir para todo mundo. Abandonou tudo, vendeu o apartamento, parou de dar aula e voltou para Israel. Para se encontrar com o Messias. É uma ordem dos rabinos de Israel. Aí o mundo se uniu, cercou os judeus para matar os judeus. Quando isso aconteceu, o mundo se uniu, as maiores potências militares. Para nós estar encerrando, olha o que a ONU descobriu. Por isso que veio essa norma da ONU para o Irã parar de fabricar bomba atômica, alguns países.
Porque a ONU descobriu que só a Rússia e os Estados Unidos têm poder bélico para destruir a terra. Para devastar a terra. 2 países, Rússia, Estados Unidos. Se a juntar todos os países do mundo, a ONU disse que a terra pode ser destruída até 72 vezes. Consegue imaginar na sua mente o que a Terceira Guerra Mundial vai causar? Eu acredito e defendo muito isso. A igreja não vai provar isso. Verdade, Deus. Aí Deus vai guardar a tua igreja. Eu creio. Aí o mundo se uniu, cercou Israel. Quando forem destruir Israel, todos os judeus vão dobrar o joelho e vão pedir socorro para o Messias. Apocalipse capítulo 22 diz que o Messias ouve do céu. E todas as nações, povos, línguas da terra vão olhar para o céu e vão ver o céu sendo rasgado no meio. Eles vão ver milhares de milhões de anjos. Na frente desses anjos, um semelhante ao Filho do Homem, montado em um cavalo branco, vestido com roupas brancas. Na sua capa e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Labai Chou e Calamassuri, aleluia. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O livro do Apocalipse diz que dará início à batalha do Armagedon, o juízo final de Deus. E o livro do Apocalipse vai dizer que com o sopro, com o hálito que vai sair da boca de Jesus, todos os inimigos serão derrotados. Aleluia, Jesus. Labarachebe, Calamassuri, aleluia. Todas as nações irão ver Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com o hálito da tua boca, todas as nações serão derrotadas. A Bíblia diz que Jesus vai pegar o anticristo vivo, falso profeta vivo, Satanás e todos os demônios vivos. Todos que tinham a marca do anticristo na mão direita ou na testa. Vai fazer um pacote só. E vai lançar no lago de fogo e enxofre. Aonde o bicho não morre, o fogo não apaga. E haverá choro e ranger de dente para toda a eternidade. Vai dar início ao milênio. Após o final do milênio, a igreja vai se tornar vitoriosa. A igreja vai se tornar imaculada. A igreja que venceu, que perseverou. Cristo sentado no seu trono, rodeado pelo coral celestial. E a igreja chegando, cantando um hino. Mas não é o hino da Cassiane, não é o hino da Bruna Carla, o hino do Thales Roberto, não. Cristo sentado no seu trono, rodeado pelo coral celestial. E a igreja chegando. E a igreja cantando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu as nações. Enquanto a igreja canta santo, o coral de anjos vai estar cantando Kadosh. Os anjos dizendo Kadosh e a igreja dizendo santo. A igreja dizendo santo e os anjos dizendo Kadosh. A igreja olhando para Cristo e dizendo: o Senhor é santo. E os anjos dizendo: Adonai Kadosh, Adonai Kadosh. Eu te convido nesta noite, abraça Jesus, não solta Ele por nada. A qualquer momento a trombeta vai tocar, a igreja vai subir. Eu creio, aleluia, Jesus. Tu és grande, meu Deus. Tudo que está acontecendo no mundo é o cenário para o anticristo começar a reinar e a igreja subir. Você que está na sua casa, no seu trabalho, vendo essa live, essa mensagem, fecha seu olho, eu vou orar por você para encerrar esta mensagem. Glória a Jesus, Que esta mensagem venha ficar guardada no teu coração e não venha sair por nada. Faça como Davi quando disse: escondi a tua palavra no meu coração.
Não guarda, ela não esconde, para o inimigo não roubar. Faz você olhar aí na sua casa, deixa eu orar por você. Talvez você não está vivendo o melhor momento da tua vida. O casamento está abalado. A saúde, a vida financeira, tua vida espiritual não está boa. Você está pensando em parar, pensando em voltar. Esta mensagem é a mensagem para te levantar. Esta mensagem é a mensagem para te colocar de pé e mostrar que você tem um alvo. Essa mensagem é para mostrar para você que você já passou um momento pior do que esse e venceu. E não é esse momento que vai te derrubar. Meu Deus, nesta noite eu quero orar pela tua igreja. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai guardar o teu povo no dia da tribulação. Eu creio que o Senhor vai poupar a tua igreja nos dias difíceis. Eu creio, meu Deus, que o Senhor, Pai, irá nos arrebatar, Senhor, antes dessas coisas acontecerem. E nesta oração eu te peço, fortalece a tua igreja. Fortalece os teus filhos. Para que possa vencer, Pai, o dia mau, Senhor, e aguardar, Senhor, com perseverança a sua vida. Que esta mensagem possa alcançar vidas. Que esta mensagem possa renovar pessoas. Que esta mensagem possa colocar a tua igreja de pé e mostrar que existe um alvo. Esse alvo é Cristo e não podemos parar. O cenário mundial está dizendo, o governo está ficando pronto para o anticristo reinar. Enquanto o anticristo prepara o mundo para ele governar, Cristo prepara a igreja para entrar no céu. Enquanto o anticristo prepara o seu governo para reinar sobre o mundo, Cristo prepara o céu para receber a igreja e governar sobre a igreja a eternidade. Deus abençoe a todos nesta noite. Compartilhe esse vídeo. Deixa seu comentário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Desperta, veja, tudo está se cumprindo. Em um piscar de olhos tudo vai mudar. Não adianta tentar disfarçar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para voltar. A Bíblia diz que num piscar de olhos vai acontecer tudo isso que hoje os teus olhos podem ver. Terremotos, furacões e morte sem cessar anunciam que a hora vai chegar. Mas contra filhos e nação contra nação, o sangue derramado de não há perdão. A natureza se revolta pra anunciar. Desperta, Jesus voltando está. Desperta, o noivo vai aparecer. Desperta, o noivo quer levar você. Desperta, a hora já se aproxima e aquele que permanecer fiel subirá. Desperta, o noivo vai aparecer. Desperta, o noivo quer levar você. Desperta, a hora já se aproxima e a Bíblia diz: ai daquele que fica. Deus, aleluia. Glória. Desperta, veja, tudo está se cumprindo. Em um piscar de olhos tudo vai mudar. Não adianta tentar disfarçar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para voltar. A Bíblia diz que no piscar de olhos vai acontecer tudo isso que hoje os seus olhos podem ver. Terremotos, furacões e morte sem cessar anunciam que a hora vai chegar. Mas contra filhos e nação contra nação, o sangue derramado onde não há perdão. A natureza se revolta pra anunciar. Desperta, Jesus voltando está. O noivo quer levar você. Desperta, a hora já se aproxima e aquele que permanecer fiel subirá. Desperta, o noivo vai aparecer. Desperta, o noivo quer levar você. Desperta, a hora já se aproxima e a Bíblia diz: ai
veio uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com o homem, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles.